quero falar hoje sobre uma palavra de perdão. Uma palavra de perdão. Sabe que nós estamos aqui hoje dando início nós fizemos a nossa primeira semana de jejum. Quantos estão fazendo jejum? Dá glória a Deus. Aleluias. Nosso projeto de casa cheia, crendo que o Senhor fará maravilhas no nosso meio, irmãos. Nós cremos nisso. Nós cremos. Semana passada foi o start, mas agora a partir daqui serão 7 domingos, contando com hoje, que nós falaremos, e você vai alcançar a sua vitória nesses dias. Aquilo que você está esperando, o Senhor vai te dar. Quantos estarão comigo aqui essas 7 semanas? Eu não falto por nada. Eu não falto por nada. E gostaria que você não faltasse, que você participasse até o final, fosse até o fim. E perdão, eu quero ler um texto aqui antes com vocês. Lucas capítulo 23, verso 33. Abra aqui, coloca aqui na tela para mim. Lucas capítulo 23, verso 33. Quantos acharam? Diga amém. Se você não achou, acompanha aqui na tela. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à sua direita, um à sua direita e um à sua esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Só até aqui. Perdão. Jesus aqui ele fala 8 palavras. Perdão é a segunda palavra que ele fala. Ele fala Pai, depois ele fala perdoa-lhes. Ele começa falando aqui de perdão. Jesus está prestes a morrer. Jesus ali já está crucificado, e ele está ali na cruz do Calvário. Imagina comigo essa cena: 3 pessoas crucificadas, 3 pessoas condenadas pela lei da época, e no meio está o Senhor Jesus. Sabe que Jesus está no lugar que ele mais gostava de ficar, sabia, irmãos? Jesus está no lugar que ele gostava de ficar, porque ele estava do lado de pecadores. Jesus ele passou o ministério inteiro dele, Vinícius, ao lado de quem? Daqueles que não valia nada, do lado de pecadores. Então Jesus estava ali no meio de 2 pecadores, estava no meio de 2 ladrões, estava ali no meio. E do jeito que ele sempre viveu, Jesus estava ali. E nesse momento, Jesus vai lá e libera perdão para todos aquele que pregou o prego na mão dele, aquele que colocou uma coroa de espinhos na cabeça dele. Jesus vai lá e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Perdoa. Jesus ali ele está igualado a 2 sujeitos condenados na época. Está ali igualado a 2 sujeitos que foram condenados. Jesus está na mesma situação que eles. Jesus ali não está em glória nenhuma. Jesus está ali sendo crucificado ao lado de 2 ladrões. Ao lado de 2 ladrões. Mas algo interessante, irmãos. Jesus estava ali no meio daqueles ladrões para mostrar para a humanidade que ele veio para esse mundo para buscar os pecadores. Ele veio para esse mundo aqui para buscar aqueles que precisam. Ele veio para buscar os pecadores. Ele veio para buscar aquele que está doente. Ele não veio para buscar os sãos. E ele veio para buscar, alcançar, perdoar e transformar. Tanto é que um dos ladrões, no último minuto, se arrepende. E Jesus libera perdão para aquele ladrão. E ele foi recebido diante de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode ser. E aqui, na hora da morte, ninguém jamais ali imaginaria que Jesus, imagina, irmãos, Jesus ali naquela hora, as pessoas às vezes achavam que Jesus ia xingar, Jesus ia reclamar, Jesus ia falar algo para blasfemar. Mas sabe o que sai da boca de Jesus? Esse é o verdadeiro crente.
Sai da boca de Jesus é o seguinte: Pai, perdoa eles. Perdoa. Eu quero falar dessa chave hoje do perdão. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E dessas palavras eu quero tirar aqui 3 lições que Jesus ali nos ensina. 3 lições que Jesus, com essa simples oração, com essa simples palavra, nesse simples dizer, poucas palavras, lições que Ele nos ensinou ali. A primeira lição que Ele nos ensina é a da dependência. Você que está anotando, primeira lição é da dependência. Jesus ali nos ensina a sermos dependentes do Senhor. Mas pastor, por que Ele está nos ensinando isso? Como que Ele nos ensina? Irmãos, quando uma pessoa está para morrer, quem já viu uma pessoa no leito de morte aqui? Há poucos minutos, poucos dias de morrer, a pessoa sabe que ela vai morrer. As palavras que essa pessoa diz são as palavras que ela julga mais importantes. É como se fosse um legado que ela quer deixar para a próxima geração. E Jesus aqui, Ele está prestes a morrer. Ele já está ali perto da morte. E quando todo mundo acha que Jesus ia falar alguma coisa, ia julgar alguém, ia reclamar de dor, ia chorar, Jesus vai e vira para o Pai e começa a orar, em sinal de dependência ao Pai. Jesus está no momento mais difícil da vida dele. O pior momento da vida de Jesus é agora. Ele está sendo crucificado, Davi. O que nós fazemos no pior momento da nossa vida, irmãos? Para onde nós corremos? Para onde nós vamos? O que sai da nossa boca no pior momento da nossa vida? O que sai da sua boca no momento de sofrimento? Que palavra sai da sua boca no momento de crise? Da boca de Jesus saiu: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. Sabe, irmãos, Jesus aqui, Ele mostrou assim: eu dependo do Senhor para aquilo que eu estou passando. Mesmo diante de tudo isso que eu estou passando, mesmo diante dessa situação, mesmo diante dessa crise, mesmo diante de toda a dor que eu estou sentindo, Ele lembrou de orar para o Pai. Mesmo diante do sofrimento, Ele lembrou de Deus. Porque aqui, irmãos, a gente fala: Jesus era Deus, amém, querido. Mas aqui Jesus estava crucificado, já tinha sido chicoteado, estava sangrando, estava sendo humilhado na frente de todo mundo. E Ele lembra do Senhor, Ele lembra do Pai, Ele lembra do Pai. Sabe por que Jesus viveu uma vida vitoriosa, querido? Porque Ele aprendeu a viver uma vida dependente de Deus. Ele aprendeu a viver uma vida que dependesse de Deus. No momento mais difícil das nossas vidas, quem que nós procuramos, irmãos? Quem você tem procurado nos momentos de dificuldade da sua vida? Eu sei que tem gente que passa dificuldade aqui, irmãos. Mas quem que você procura nessas horas? Seu pastor? Seu amigo? Seu pai, sua mãe? Ou você lembra que você tem um Pai Celestial que está pronto para resolver todos os seus problemas? Jesus aqui, irmãos, nos ensina uma lição de dependência. Sabe por que muitas vezes nós vivemos uma vida de derrota, irmãos? Porque nós não aprendemos a depender de Deus na nossa vida. Paulinho vai casar agora, tem que depender de Deus, Paulinho, para casar. Não estou falando só de dinheiro não, irmãos. Mas depois tem que depender de Deus para se manter casado. Sim ou não? Tem que depender de Deus. E Jesus aqui está nos ensinando. Eu estou passando o pior momento da minha vida. Jesus, irmãos, Ele podia descer daquela cruz ali? Sim ou não? Sim ou não? Ele era Deus, Ele podia fazer o que Ele quisesse. Se Ele liberasse uma palavra ali, todo mundo morria, caía morto lá no chão. Tamanha glória que Ele era revestido. Mas sabe o que Ele preferiu fazer? A minha parte humana depende do Pai. A minha parte humana depende de Deus. Eu dependo de Deus. Muitas vezes nós vivemos uma vida de derrota porque nós não aprendemos a depender do Pai. Não aprendemos a viver uma vida de dependência. Se você está aqui essa noite é porque você depende de Deus. Se você veio aqui nesse domingo à noite é porque você depende
de Deus. Nós dependemos de Deus, irmãos, para seguir firmes na nossa fé. Dependemos de Deus para conseguir vencer as lutas do dia a dia. Nós dependemos de Deus. E suas mãos estavam presas ali naquela cruz. Quantas vezes, irmãos, surgem dificuldades na nossa vida? Talvez quando seu filho fica doente, quando vem o desemprego na sua casa, quando a dívida fica te assolando, a gente passa por dificuldades e a gente começa a pensar: Deus esqueceu de nós, Deus esqueceu de mim. Talvez você passou por algum momento difícil na sua vida, irmão. Você começa a falar: Deus esqueceu de mim, Deus não está nem aí para mim mais, Deus não se preocupa comigo, Deus me abandonou, Deus me largou, Deus se esqueceu de mim, Deus não escuta minhas orações. Eu vou te mostrar aqui depois no final que Deus escutou a oração de Jesus aqui. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Deus escutou essa oração. Depois eu vou mostrar para você. Deus escutou essa oração. Deus está escutando o que você está falando. Sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro e começa a chorar sozinho? Deus está lá do teu lado escutando tudo que você fala. Sabe quando você pega o ônibus de manhã para procurar emprego e vem aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar em público que você não quer se entregar? Deus está lá escutando tudo que você está falando. Deus está vendo cada passo que você está dando. Sabe por quê, querido? Você depende de Deus. E quem depende de Deus, irmãos, Deus está do lado, Deus está perto, Deus está seguindo no caminho, Deus está junto e Deus está ouvindo. E Deus vai responder tudo aquilo que você tem orado. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Ninguém aqui passou por isso que Jesus está passando. Alguém aqui já foi crucificado alguma vez? Vai que levanta um louco aí. Vai saber, né, irmão? Aqui na Zona Leste acontece cada coisa. Lá no Colina. Né, Davi? Mas ninguém passou por isso que Jesus estava passando. E sabe o que é interessante, irmão? Jesus nos ensina uma lição. No pior momento da sua vida, dependa do Pai. No pior momento da sua vida, naqueles momentos que você mais precisa de alguém, você sabe que você precisa. Talvez 10 minutos, 9 palavras diante de Deus resolveria todos os seus problemas. Todos os seus problemas, irmãos. E Jesus, no meio dessa dor, no meio da agonia, ele sabia que ele era amado por Deus. Porque Paulinho, se ele achasse que Deus não amava ele, ele não ia orar. Ele não ia orar, ele não ia falar: Deus, perdoa eles, se ele pensasse que nem ele era perdoado por Deus. Mas Deus não está nem aí para mim. Eu estou aqui nessa cruz, estou passando aqui esse momento de dificuldade, estou carregando essa cruz enorme. Mas mesmo diante disso, Jesus vai lá e lembra dos outros ainda. Pai, perdoa eles. Perdoa eles, Pai. Sabe, nesse momento aqui, eu sei que aqui às vezes tem gente aqui que a medicina já falou que não tem cura. Talvez você está aqui nessa situação hoje. O médico falou para você: é só questão de tempo, você vai morrer. Talvez você está aqui, não há mais remédios para você. Na sua família tem alguém nessa situação, e você pensa: Deus me abandonou, Deus não está nem aí para mim. Talvez teve uma perda na sua família. Talvez está desempregado há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Talvez os sonhos, tudo aquilo que você planejou para 2017, o ano está acabando e você não está vendo se realizar. Você está vendo o ano acabar e os planos não se realizam. E você tem se frustrado. Deus quer te ensinar hoje, querido. Nessa hora, dependa de mim. Dependa de mim. Deus está contigo, irmão. Deus está no controle. Deus está no controle. Eu lembro que a minha mãe, quando ela estava passando, estava já quase na fase já para morrer, nos últimos momentos da vida dela, e ela já sabia que ela ia morrer. Eu não sabia ainda, porque para nós ela falava que tinha um remédio aí dos Estados Unidos aí que estava vindo, e tinha de fato esse remédio, e que ia melhorar tudo, ia dar tudo certo. E eu estava crendo que ia dar certo mesmo. Era um remédio caríssimo. Cada aplicação acho que era mais de R$1.500. Ela fazia uma por semana.
Só que aí eu e a Camila um dia desconfiamos e fomos até o médico dela. Fomos conversar com ele. Ela teve uma consulta de manhã, nós fomos à tarde. Marquei um horário com ele, liguei para ele. E eu cheguei lá e sentei na mesa e falei para ele: me fala a real, o que está acontecendo? Aí ele já viu que minha mãe não tinha falado. E ele veio e falou o que ia acontecer. Falou: a sua mãe pode viver 3 meses, 6 meses, mas assim, mais do que 1 ano é difícil. Eu e a Camila, nós saímos dali, saí dali muito triste, mano, muito triste. Saí muito triste mesmo. E eu cheguei em casa, conversei com a minha mãe, falei: mãe, a senhora já sabe, né? Aí eu falei para ela que eu tinha ido no médico. E ela falou: eu já sei. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Minha mãe já sabia que ia morrer. Em nenhum momento eu via minha mãe reclamando. Todo tempo ela se sentia amada por Deus. Em toda essa fase ela se sentia completamente amada e satisfeita pela vida dela diante de Deus. Em nenhum momento ela falava: Deus colocou isso em mim porque Ele não me ama. Em nenhum momento, irmãos. E vou te falar, até na última semana de vida dela, ela estava fazendo a obra de Deus da maneira dela. Quem conheceu minha mãe sabe. Foi até o final, dependendo de Deus, até os últimos dias da vida, dependendo de Deus, mesmo diante de dores, mesmo diante de sofrimento, se sentia amada por Deus, ao ponto de não reclamar, de não se preocupar, ao ponto de não terceirizar o problema para alguém, não falar que a medicina é culpada, não falar que os filhos são culpados, que o marido é culpado, que o papa é culpado, e nem falar que Deus é o culpado. Sabe o que a minha mãe falava? Deus está no controle. Todo tempo. Eu lembro que ela tinha um livro, não sei se foi eu que dei, que é aquele livro para ela, que estava escrito isso na capa: Deus está no controle. E ela creu até o final nisso. E eu pergunto isso para você: você é capaz disso, querido? De passar dificuldade e continuar enxergando um Deus bom lá na frente? Você é capaz de passar um momento difícil e continuar enxergando um Deus bom? Porque o momento difícil, irmão, deixa eu falar algo para você. Você vai passar, filho. Se você não passou ainda, você vai passar. Mas sabe qual que é o segredo? Crer que Deus está no controle. Depender de Deus, esse é o segredo, depender. Se você quer ter uma vida prevalecente, você precisa aprender a depender de Deus. Você precisa aprender a depender de Deus. Jesus aqui, quando Ele fala para Deus perdoar aqueles homens que fizeram mal para Ele, Ele está falando: Deus, a minha justiça é o Senhor, eu dependo do Senhor, aqui nada é por mim, nada é para mim, tudo é para o Senhor. E Ele era Deus. Ele está dependendo de Deus aqui. E eu lembro que nesse momento, querido, que eu fiquei sabendo disso até depois do falecimento da minha mãe. Eu chegava em casa quase todos os dias, irmãos. Não sei se a Camila lembra disso. E eu conectava minha televisão na música, e eu ficava ali pelo menos meia hora, escutando louvor e falando: Deus, eu dependo do Senhor. Tá difícil, Deus, eu não consigo. Eu falava desse jeito, irmãos: eu não consigo. Eu não consigo sozinho. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei o que vai ser do amanhã. Eu não sei como eu vou acordar. Eu não tenho vontade de fazer mais nada. Eu dependo do Senhor. Meia hora, levantava, enxugava a lágrima, ia no banheiro, lavava o rosto. Estou pronto para mais um discipulado. Estou pronto para mais uma célula. Estou pronto para mais uma reunião. Levantava a minha cabeça e falava: Deus, eu dependo do Senhor. Não são minhas emoções que vão determinar onde eu vou chegar, é a minha dependência de Deus. Sabe, querido, você precisa aprender a depender do Senhor. Depender do Senhor, o Senhor está no controle. A sua força não está nos homens, a sua força está no Pai. A sua força está em Deus. A sua força não está no amanhã, a sua força não está na sua carteira de trabalho, a sua força não está na sua mãe, no seu pai. A sua força não está em homens, a sua força não está no dinheiro. A sua dependência está em Deus, porque uma vez que Jesus está crucificado naquela cruz, Ele não pode fazer mais nada a não ser depender de Deus. Paulinho, o que Ele podia fazer ali, irmãos? E mesmo diante daquela cruz, Ele: Deus, Pai, perdoa. Perdoa. Se Jesus precisou orar, irmãos, que dirá nós? Sim ou não?
Se Jesus precisou orar, quem sou eu para não orar? Quem sou eu? É como diz aquele adesivo de carro. Não sei se alguém já viu. Eu demorei para entender esse adesivo. Quando eu não servia a Deus, eu via hora que melhora. Já viu? Quem já viu esse adesivo? Hora que melhora. Eu ficava pensando, hora que melhora? Aí depois me converti e falei, não, hora é hora de oração. Hora que melhora. Aí depois tem aquela perguntinha assim, ó. Melhorou? Orou? Não sei se os irmãos entendem. Melhorou? Tudo isso é uma ligação. Aí o orou está com outra corzinha. Hora que melhora. Muitas vezes a nossa vida a gente não consegue encontrar saída. Sabe por quê? Nós estamos buscando na fonte errada. A fonte certa está lá. O Pai está esperando. Essa é a fonte certa. Esse é o lugar que você deve buscar a sua dependência, irmãos. Mas quantas vezes nós dependemos de homens? Eu sei que tem irmão que usa aquela frase lá, não olhe para homens, para denegrir a imagem dos pastores, a imagem dos líderes. Mas eu entendo essa frase da seguinte maneira: não olhe para homens. Quer dizer que a sua resposta não está nos homens, sua resposta está em Deus. Quer dizer que tem coisas que o homem não pode te dar, mas não é culpa do homem. Não é culpa do homem. É porque a resposta só está com Ele, só está com Deus. O homem não tem culpa de não ter a resposta que você precisa. Tem horas que a sua resposta só vai encontrar no Pai. Só no Pai. Só no Pai. Aprendemos, primeiro ponto, a depender de Deus. Segundo, Jesus nos ensinou a lição da coerência. Fala comigo, coerência. Jesus agora, Ele é testado na sua coerência agora. Mas por quê, pastor? No verso 33 ele fala assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus agora aqui está numa hora de agonia. Sabe quando? Vou te dar um exemplo, irmão, sobre coerência. Quantos aqui tem fé em Deus? Amém? Amém, irmãos? Aí você tem fé em Deus. Aí vamos supor, Paulinho, que eu estou desempregado. Aí você vem e fala assim para mim: ô Júlio, você não tem fé não? Eu falo, tenho. Então beleza, Deus vai abrir a porta. Aí eu falo, amém. Aí na outra semana não consegui emprego. O Paulinho fala, você tem fé? Eu falo, tenho. Então, descansa que Deus vai abrir a porta. Aí eu, amém. Aí na outra semana o Paulinho fica desempregado também. Aí eu vou lá e falo, Paulinho, não consegui emprego ainda. Aí vem o teste da coerência. Ele vai ter que falar a mesma frase para mim: você tem fé? Só que ele está desempregado. Quantos irmãos chegam nessa hora ele reprova no teste? Ele tem fé para declarar para os outros, mas quando é para ele viver, ele não consegue. Você não tem fé não, Júlio? Vai lá, Deus vai abrir a porta. Só que agora a porta fechou para você também, filho. E aí, você vai continuar falando isso? Ou seu discurso vai mudar? Você vai começar a falar, rapaz, a crise está feia. Caramba, se você não conseguiu, o que dirá eu? A coerência de Jesus é essa. Jesus, ele passou todo o seu ministério falando sobre perdão. Perdoai os nossos devedores. Ele orou ali, Mateus capítulo 6, Deus, perdoa os nossos devedores assim como nós perdoamos. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele está falando ali. Quantos aqui oram o Pai Nosso? Vocês não oram o Pai Nosso não, irmãos? Tem que orar o Pai Nosso, filho, oração completa. Agora quando você ora o Pai Nosso, fala, Deus, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo aqueles que falham comigo. Vai chegar a hora da coerência. Vai chegar a hora da coerência. Vai chegar a hora do teste. Sabe, querido, se você estivesse no lugar de Jesus, talvez você falava, tira eu daqui. Ia ficar se debatendo na cruz. Me larga, me larga, me larga, me solta, sai, sai. Jesus, ele não falou nada. Por quê? Chegou a hora dele mostrar a verdadeira essência da pregação dele. Durante todo o ministério dele, o teste era agora. O teste de coerência é agora. Sabe, irmãos, na cruz do Calvário, Jesus viveu o que ele pregou. Tem uma frase que diz assim, Paulinho: a coerência é o marketing da vida cristã.
Todos nós precisamos ser coerentes, amém, irmãos? Todos nós precisamos. Uma hora nós seremos testados aquilo que nós falamos. Uma hora nós seremos testados daquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos. Uma hora ou outra, Deus vai requerer de nós a fidelidade que nós tanto falamos e tanto cobramos das pessoas. E Jesus aqui está ensinando. O perdão que eu estou falando para vocês não é incoerente para mim, porque durante todo o ministério eu falei sobre isso. E nesse momento, deixa eu falar algo para você, querido. Todos os discípulos de Jesus abandonaram ele na cruz. Sim ou não? Não tem nenhum mais lá perto dele. Todos os discípulos abandonaram ele. Ele podia falar: cadê aqueles vagabundos lá que saíram fora? Mas nem aqui agora. Pior momento da minha vida, todo mundo me abandonou. Tem líder que fala isso. Pior momento da minha vida, não tem ninguém aqui. Fura o pneu do carro e começa a chorar. Pior momento da minha vida, pneu fura. Aí arruma um pneu, vai dar uma partida no carro, acaba a gasolina. Porque pobre, irmão. O pastor falou semana passada, o pobre, toda desgraça para o pobre é pouco. É pouco. Aí ele vai lá a pé, anda 5 km a pé, Sergião, para pôr gasolina no golzinho. Liga o golzinho, quando ele vai sair, a polícia enquadra ele. Esqueceu o documento do carro em casa. Aí ele vai ligar para a Cleide. Deixa eu ligar para a Cleide, acaba a bateria do celular. Toda desgraça é pouco. Só que nessa hora, é a hora que nós seremos testados na nossa coerência, querido. Sabe, irmãos? Tem horas que Jesus aqui está nos ensinando sobre perdão. Perdão é a chave para nós vivermos uma vida debaixo do favor de Deus, amém, irmãos? Perdão é chave. E eu vou te mostrar o que acontece com uma pessoa que não libera perdão. Vem aqui, Vinícius. Preciso do irmão magrinho, pequenininho. Tem alguém aí? Cadê o Luve? O Luve dá? Quem? Pança? Cadê o Luve, filho? Vem aqui, filho. Sabe, querido, Jesus aqui, ele foi abandonado por todo mundo. Presta atenção. Rui, o senhor é líder de célula, né, Rui? Sua célula é cheia, né, Rui? A casa está cheia lá, Rui? Está cheia, vai encher mais essa semana, né? Imagina, Rui, todo mundo te abandona. Sai fora. Misericórdia, né, Rui? Jesus aqui, a célula dele saiu fora. Ninguém foi atrás dele. O pior momento da vida de Jesus, ele está lá crucificado. Está crucificado. Ele olha para um lado, olha para o outro. Cadê Pedro? Cadê João? Cadê? Cadê meus discípulos? Cadê aqueles que eu andei 3 anos? Cadê esse povo? Jesus olha para lá e fala: cadê? Só que eu vou te falar, Jesus, ele não teve ressentimento. Jesus, na verdade, ele nem ficou procurando. Porque antes de Jesus pensar nisso, ele já falou: Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles fazem. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que está acontecendo. Jesus estava liberando perdão até para os discípulos nesse momento. Eu quero ilustrar para vocês aqui agora como que funciona uma pessoa. Vamos supor que Jesus não tivesse liberado perdão. Alguém te fez algum mal aqui hoje ou na igreja. Talvez até eu te fiz mal, irmão. Talvez até eu, né? Fazer o quê? Todos estamos sujeitos a isso. Mas eu vou te mostrar como você fica quando você não libera perdão para essa pessoa. Vai andar, anda aí, negão. Anda aí. Não precisa filmar eles, não. O Vinícius vai andar agora com... O Luve fez mal pro Vinícius. É real, ele fez mesmo mal pro Vinícius. O Luve, ele abandonou o Vinícius e foi andar com o Neri. Ele abandonou o negão e foi andar com o Neri. Ele trocou de negão, saiu de um, foi pro outro. E ele falou que o Neri tinha mais unção que o Vinícius. Ele falou: não, eu ouvi o Luve falar isso. O Neri tem um propósito. O Neri quer abrir uma igreja. O Vinícius não sabe o que quer. Só que aí o Vinícius ficou sabendo disso. E ele falou: cara, o
Um cara que eu investi anos. Investi anos da vida nessa miséria. Esse moleque não tinha óculos, não cortava o cabelo, não comia nada. Esse menino não valia nada, veio da Bahia, não tinha dinheiro para nada. Eu que ia dar o dinheiro pro ônibus dele, não tinha nada. É verdade, não é, Luffy? Veio da Bahia, não sabia nem o que era marmita. O Luffy chegou aqui em São Paulo perdido, irmãos. Sabia disso? Nós que resgatamos ele, estava perdido na Barreira Grande. E o negão resgatou o Luffy. Só que o Luffy fez mal para ele. O Luffy foi andar com o Neri e ficou falando mal dele. E ele não perdoou o Luffy. Todo lugar que o Vinícius vai agora, ele sai carregando o Luffy nas costas. Todo lugar que ele vai, ele lembra do Luffy. Ele vai no shopping. Se ele encontrar o Luffy na hora, ele vai ficar chateado, porque ele vai lembrar lá de 2013. E ele sai carregando. Sabe por quê? Não liberou perdão pro Luffy. Só que o Luffy tá de boa, o sorrisão dele. Quem tá sofrendo aqui, irmãos? Olha o sorriso dele, ó. Quem tá sofrendo é o Luffy ou é o Vinícius? O Luffy tá de boa, vivendo a vida dele. Tá felizão, multiplicando cela, jogando videogame, andando com o pai Neri. Tá sossegadão, filho. Tá de boa, feliz pra caramba. Tá fazendo corte, Luffy, já ou não? É, mas já tem aí, né? Tá sossegado. Ó, tem as meninas gritaram ali, Luffy. Tá fazendo sucesso. Aí, tá. Mais feliz ainda agora. Quem tá mal nessa situação? Vinícius está carregando um fardo. Sabe por quê, irmãos? Não liberou perdão. Pode soltar. A partir do momento que o Vinícius libera perdão, ele libera o Luffy para viver a vida dele com o pai Neri. Pode ir, Luffy. Libera o Luffy para viver a vida dele com o Neri. E ele está livre para viver a vida dele agora com os discípulos dele, ser feliz, viver uma vida plena, cheia de Deus e sem o peso de carregar alguém nas costas que ficou lá atrás. Mas quantos de nós aqui vivemos carregando o Luffy nas costas? Você vive carregando o seu pastor daquela igreja de quando você participava lá, você era dos kids da igreja lá tal. Você vive carregando ele nas costas até hoje. Você vive carregando aquele relacionamento que você teve há 10, 15 anos atrás. Você vive carregando o seu líder de célula lá atrás, porque um dia ele falou para você que você não podia faltar no culto, você ficou triste. Você vive carregando o pastor nas costas, porque um dia ele estava de cara feia e não te deu a mão. Só que o pastor está vivendo a vida dele de boa. O Luffy está lá de boa no Promorá, multiplicando célula, enchendo a célula dele, multiplicando, gerando líder, gerando filhos, enchendo a casa dele de gente. Agora o Vinícius não, está travado. Sabe por quê? Ele fica pensando o tempo todo no Luffy. Aí o Luffy vai lá, faz uma célula com 50 pessoas. 50 é profético, porque era o negão que fazia a célula de 50 antigamente. E o Luffy era membro da sua célula, né? Agora o Luffy está fazendo a célula dele de 50. Ao invés do Vinícius se alegrar, o Luffy vai lá. Porque assim, se o Luffy fizer uma célula com 1, ele não põe foto. Mas com 50 ele vai pôr uma foto, irmão, na internet. Vai pôr uma foto no Instagram, vai colocar lá até que a casa esteja cheia. Aquela foto cheia de gente. Cheia dos doidos do Promorá. Cheia de gente lá aqui, ó. Promorá inteiro na casa da Risa. Promorá inteiro na casa da Risa. Aí o Vinícius vai ver a foto, sabe o que ele vai fazer? Eu já fiz também. Célula com 50. Irmãos, eu usei ele só como exemplo, amém, irmãos? Mas é isso que acontece. Você não consegue se alegrar com a alegria do irmão, sabe por quê? Você está preso lá atrás. Porque você precisa liberar uma palavra de perdão ainda. Se você quer nessas 7 semanas, querido, mudar de vida, você precisa decidir hoje a perdoar. Nessas 7 semanas, irmão, você quer ter uma mudança de vida. Mas uma mudança que eu estou falando, irmãos, é mudança mesmo. É rasgar. Rasgar o seu eu. É acabar com essa casca grossa que você tem hoje. Se você quer isso, você precisa decidir hoje. Decidir hoje a liberar. Para onde você vai, você carrega essa pessoa. Sabe que a mágoa, ela é um veneno que nós bebemos. Presta atenção. A mágoa é um veneno que você bebe, esperando que o outro morra. Quando você fica magoado com alguém, você está bebendo um veneno esperando que o outro morra. Mas sabe quem vai morrer?
você. A mágoa é isso. Quando você fica magoado com alguém, irmãos. Por isso que eu amo andar com o pastor Alessandro, irmãos. Porque o pastor Alessandro é o seguinte. Ele fala, eu vou ser feliz. Eu não estou nem aí, eu quero ser feliz. E eu falo isso também. Às vezes eu e a Camila, a gente briga lá em casa. Fala, Camila, vamos ser felizes, cara. Eu sei que é difícil às vezes falar, né? Geralmente quando eu falo isso é quando eu estou errado. Vamos ser felizes, meu. Vamos ser... esquece isso. Larga pra lá, Camila. Para com isso, coisa pequena. Para com isso. E ela com um bico desse tamanho. Sabe aquele dia que você tem medo de chegar em casa? Irmão, era esse dia que você precisa ser feliz. Que você passa da porta, você dá aquela olhada antes. Vai mandando umas mensagens antes. Ei, tá tudo bem? Você sabe que não tá. Você sabe que não tá. Mas, querido, quando você decide não tomar o veneno da mágoa, você é mais feliz. Olha o Lu fazendo célula com 50. Esse candango velho não era nada quando eu peguei na minha célula. Não era nada. Eu lembro quando o Lu foi liderar a célula. Nós, eu não posso falar inventamos, né? Tá gravando agora, o pastor, não sei se ele vai assistir. Mas nós falamos pastor que era só a noite do videogame, lembra, negão? Não, pastor, eu só jogava videogame, já era uma célula já. Pastor, você está só jogando videogame lá com a molecada. Ei, mas não, deixa lá. Passou uma semana, segunda, terceira, quarta, só videogame, pastor. 4 semanas só videogame. Vai dar nada. De repente, irmão, já tinha uma célula. Dessa célula veio a risa. Começou a vir a galera toda lá do Promorá. Hoje, nós estamos um povo lá, não sei quantas pessoas tem lá, mas nós vamos abrir uma igreja lá perto, irmãos. Mas sabe, querido, se você decide em tomar o veneno da mágoa, você vê a igreja prosperando, você vê a obra prosperando, você não consegue se alegrar junto com a pessoa. Você não consegue. Tem um rapaz que ele foi lesado financeiramente. E um dia ele encontrou essa pessoa que lesou ele no mercado. E ele viu a pessoa com celular de última geração. Está devendo para ele. Nike Shox no pé. Irmão, Nike Shox é 600 pau. Celular de última geração. Você acha que a pessoa ficou como quando viu isso, Dimas? Mano, se tivesse uma arma, matava ali dentro mesmo. Agora, quando você decide perdoar, irmãos, diversas pessoas já emprestei dinheiro e não me devolveu. Quando você decide perdoar, irmão, você fica livre. Vai, filho, pega o dinheiro e seja feliz. Você precisa mais do que eu desse dinheiro. Seja feliz, perdoa, libera. Deixa pra lá, esquece. Mas se ele vier pagar, você pega. Não, o irmão vem te pagar. Ah, não, eu te perdoei. Para de ser trouxa. Para de ser trouxa, vim te pagar. Amém, irmão? Estava orando para Deus te prosperar. Por isso você pagava logo. Mas libera a pessoa, querido. O seu coração acaba se tornando um depósito de lixo. Um depósito de lixo. Tem uma história que fala que uma senhora, ela caminhava numa calçada. Uma mulher caminhava numa calçada com seu filho de 3 anos. E veio um carro em alta velocidade, atropelou, saiu arrastando o filho dela, matou a criança. E aquela senhora ficou com uma mágoa muito grande daquele motorista, porque o motorista não foi preso. E imagina a situação, querido. Você tem um filho, e o seu filho é atropelado, e o motorista responde em liberdade pelo crime. Você passa na rua, você vê o louco lá se divertindo na calçada, lavando o carro dele, o carro que ele matou seu filho. Como que você ficaria quando você passasse e visse esse camarada lá, Davi, lavando o carro dele, passando pretinho? E essa senhora ficou muito magoada, e durante 5 anos ela carregou essa mágoa. Todos os dias ela desejava vingança, desejava o pior para aquela pessoa. E durante todos esses anos ela não conseguiu engravidar e ter outro filho, que era o desejo dela. Não conseguia engravidar. E depois de um certo tempo ela foi ministrada no coração, através de um culto. Deus tocou no coração dela, e depois de relutar muito contra isso, ela decidiu perdoar aquele homem que atropelou e matou o filho dela. Durante 5 anos ela tentava ter filho, ela não conseguiu.
por conta de uma mágoa que ela tinha no coração. Depois que ela liberou o perdão, pra você ver como o perdão é espiritual, irmãos. O perdão é espiritual. Ela liberou esse perdão. Em poucos meses, ela engravidou e teve outro filho. Você vê o poder que um perdão pode ter na vida de uma pessoa, de mudar estrutura física, muda o semblante do seu rosto. Sabe, querido, Jesus aqui está nos ensinando essa chave do perdão. A mágoa que essa mulher sentia era tão grande que trancou o útero dela. O maior benefício do perdão, fala para o seu irmão para acordar ele. O maior benefício do perdão é para quem perdoa. Não é para quem pede. Não é para quem pede. Porque quem pede já está errado mesmo. Agora quem perdoa, ele é beneficiado. Como nós vimos aqui o Vinícius carregando o Luve nas costas. Quando o Vinícius libera o perdão, o Luve estava de boa. Na verdade estava até menor para o Luve. Por quê? O Vinícius estava andando e carregando ele, estava de boa. Para ele, estou vivendo a minha vida. Vivendo a minha vida, estou tranquilo. Agora o Vinícius não. Estava sofrendo, com peso nas costas, cansado, semblante caído. Quando você libera o perdão, você tira um peso das suas costas e você é beneficiado por Deus. A melhor maneira, Jesus ali estava na cruz, ele liberou o perdão, tirando todo o peso que ele tinha nas costas. Todo o mal que estão fazendo por mim, eu não estou nem aí. Deus, perdoa todo esse povo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Sabe, irmãos, Jesus aqui na hora da morte, ele nos ensina essa lição. E não há cristianismo sem perdão. Fala para o seu irmão, não existe cristianismo sem perdão. Porque o cristianismo começou com perdão lá atrás na cruz. O início do cristianismo foi através de um perdão. Não há cristianismo sem perdão. E para encerrar, em terceiro lugar, eu quero falar que Jesus nos ensina mais uma lição. Qual que é a primeira lição, queridos? Dependência. Segunda, coerência. E terceiro, é a lição da persistência. Jesus agora nos ensina a sermos persistentes. O que nós devemos analisar nesse texto é o resultado final daquilo que Jesus orou. Jesus, ele orou pelos piores seres humanos que existiam na época. Porque assim, irmãos, uma pessoa para condenar Jesus, crucificar Jesus, não era qualquer ser humano não, filho. Jesus orou por essas pessoas. E eu quero contar uma ilustração aqui. Aconteceu em Atos que Pedro pregou para uma multidão e 3.000 almas se converteram. Quem lembra desse texto? 3.000 pessoas se converteram. Eu encaixei uma ilustração nesse texto, que eu vou falar para você que a oração de Jesus foi respondida 40 dias depois da sua morte. 40 dias depois que ele morreu. Porque ele falou, Deus, perdoa esse povo. Todo mundo está me condenando. Meus discípulos me abandonaram. Todo mundo me condenou. Todo mundo falou, crucifica, crucifica. E diante de tudo isso, Jesus falou, perdoa esse povo, Deus. Perdoa ele. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E Pedro está ali pregando. E aqueles homens que crucificaram Jesus estavam ali ouvindo a pregação de Pedro. Lá em Atos, estavam lá ouvindo a pregação de Pedro. E Pedro estava falando, arrependei-vos. Arrependei-vos. Recebam a salvação. Sejam tocados pelo Espírito Santo. Imagina aqueles soldados que colocaram a coroa na cabeça de Jesus, coroa de espinhos. Estão ali ouvindo Pedro pregando. Porque, irmãos, quando você ora, presta atenção aqui, irmão, presta atenção aqui em mim. Quando você ora, a sua oração, ela sai. A palavra saiu e ela vai cumprir aquilo que ela foi designada. Quando você ora, você não ora em vão. Aquilo que você pede vai acontecer. Você não ora em vão. Nenhuma oração é em vão. Quando você ora, Deus escuta. E Ele está produzindo o resultado que você precisa. E aqui, Pedro está ali.
pregando. Imagina aquele camarada que colocou a coroa na cruz, na cabeça de Jesus. E ele chega ali e fala para Pedro: Pedro, eu coloquei a coroa na cabeça de Jesus. Há perdão para mim? Imagina aquele que colocou o prego nas mãos de Jesus. Ele está ali ouvindo aquela pregação, porque Pedro está pregando para uma multidão ali, irmãos. Ele está ali ouvindo aquela pregação, e ele sai correndo atrás de Pedro e fala: Pedro, eu que preguei as mãos de Jesus na cruz, tem perdão para mim? E outro soldado escuta isso, sai correndo e fala: e eu coloquei os pregos nos pés dele, tem perdão para mim? Outros começam a falar: eu cuspi no rosto dele quando ele passou, eu joguei pedra nele, eu cuspi nele, mas está falando aqui que ele é o meu Salvador, tem perdão para mim? Será que ele me aceita? E eles começam ali a falar com Pedro, e Pedro diz: há perdão para vocês, se você acreditar no perdão que foi liberado lá na cruz. Porque lá na cruz Jesus falou: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E Pedro fala: se você crê naquele perdão, há perdão para você também. E nisso 3.000 almas se convertem para o Senhor. 3.000 almas. Sabe, querido, pessoas saem cuspindo em Jesus, cravaram suas mãos, seus pés, e Jesus orou por eles. Jesus está nos ensinando uma bela lição aqui, irmãos. Ore pelos seus piores inimigos. Ore por aqueles que falam mal de você. Jesus está falando assim: não coloca no Facebook não, filho. A vingança não vai vir pela rede social. A vingança veio na cruz. Sabe qual que é a vingança? A melhor vingança que você pode ter, Odair, é um abraço. É falar assim: eu te perdoo. É você restaurar a comunhão. É a melhor maneira de se vingar das pessoas, é com uma palavra de perdão. A melhor maneira de se vingar, irmãos, é pedindo perdão, ou perdoando alguém que te fez mal. Não é fácil, mas Jesus nos ensinou. Jesus ali, ele orou, e durante 40 dias, depois de 40 dias, essas pessoas provavelmente se converteram. E ele nos ensina a lição da persistência. Não foi na hora que isso aconteceu. Nenhum soldado se arrependeu na hora da crucificação. Isso me remete a fazer uma pergunta para você: quanto tempo você tem orado por alguém que você quer trazer aqui no culto? Quanto tempo você tem orado por uma pessoa que você quer ganhar para o Senhor? Quanto tempo você tem orado pelo seu marido, pela sua esposa? Quanto tempo você tem orado pelos seus filhos? Quanto tempo você tem orado pela sua família? Se Deus respondeu a oração de Jesus aqui na cruz do Calvário, Ele vai responder a sua oração também, querido. Aquilo que você está pedindo, orando por alguém, Deus vai responder. Como eu falei no início, Deus está ouvindo aquilo que você está falando. Deus está ouvindo aquilo que você está falando. Eu lembro que eu orei pelo meu pai durante mais de 7 anos, irmãos. Mais de 7 anos, meu pai era totalmente fechado para o Evangelho, irmãos. Totalmente fechado para o Evangelho. E a gente orava por ele, convidava. Ele não ia em culto, não foi no meu batismo, ele não ia em nada, irmão, não ia na igreja, não fazia nada. Ele gostava do pastor e não correspondia. E nós orávamos, orava, Deus toca no meu pai, amolece esse coração duro. Porque o bicho tinha o coração duro, irmãos. Eu falava: amolece esse coração, Deus. Orava, fazia bilhetinho, eu escrevia cartinha para ele, colocava na gaveta de meia dele. Com 20, 30 anos fazia isso ainda. Eu fazia porque era a minha maneira de comunicar com ele, porque meu pai não escutava aquilo que eu falava. Falava: pai, começava a falar de igreja, não quero saber. Aí eu ia lá, escrevia uma cartinha, colocava na gavetinha de meia dele. Ele lia a cartinha, não me falava nada, mas estava ali, estava lendo. 7 anos. 7 anos acho que foram, 7, 8 anos. Até o dia que meu pai começou a participar de uma célula. Irmãos, chegava na terça-feira, ele falava: falta muito para o sábado.
louco para ir para a cela, irmãos. Ele ligava para o Pedro, lembra, Camila? Ele ligava para o Pedro e falava: esse sábado aqui o lanche é meu. Uma pessoa que era totalmente fechada para o evangelho. Eu orei, não que é mérito meu, nós oramos, não falando de mérito aqui, eu estou falando de persistência. Não desiste. A oração foi lançada, a palavra saiu. Uma hora ela vai tocar em alguém, uma hora ela vai tocar na pessoa que você está orando, e a resposta vai vir, e ele vai sentar do seu lado no culto. Sabe por quê, irmãos? Porque foi liberada uma palavra de perdão na cruz do Calvário. A cruz do Calvário liberou um perdão. Pai, eles não sabem o que eles fazem. Eles não me seguem porque eles não sabem. Perdoa eles, Pai, perdoa. E meu pai começou a participar da igreja, vinha nos cultos. Ele vinha, irmãos, ele fez um encontro com Deus, irmãos. Eu nunca imaginei meu pai num encontro com Deus. Ele fez o encontro inteiro, do começo ao fim. Eu falei: se ele ficar até o almoço, ele já é crente. Se ficar até o almoço. E a primeira pregação, quem era? Eu. E eu pregava, ficava olhando para ele aqui, ele chorando e eu querendo chorar aqui em cima. E ele lá, e nós, foi uma briga feia aqui, eu e ele. Mas morreu e foi recebido diante do Senhor Jesus, irmãos. Não tem alegria melhor do que ver que a persistência que você teve, não a briga, não é brigar, não é discutir religião, não é discutir catolicismo, é islamismo, essas porcaria de religião, não é isso. É você crer que uma vez que a palavra foi liberada, ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi designada. E Jesus aqui liberou uma palavra: Pai, perdoa eles. Perdoa eles. E esse perdão tem alcançado pessoas até hoje. Esse perdão me alcançou. Eu era um dos soldados. Eu era um daqueles lá que tacou pedra. Eu era um daqueles que cuspiam. Eu era um daqueles que colocaram um prego nas mãos dele. E uma hora o perdão dele chegou até a mim. Uma hora o perdão de Jesus chegou até a mim. Eu quero perguntar para vocês: há quanto tempo você tem orado pelas pessoas que você quer ganhar? Nessas 7 semanas, presta atenção, 7 semanas, essa pessoa vai sentar aí do seu lado. Levanta a sua mão direita e profetiza.